Isaías, eles trocaram a palavra lamor, que está no plural, eles, tá vendo? Para ele. Então veja, ó, da opressão e do juízo foi tirado, quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Ele, tá vendo? No singular. Aqui é plural, né? Lamor. Veja, a tradução judaica correta. Pela opressão e pelo juízo foi tirado da sua geração. Veja, não é contará o tempo de sua vida, é quem mencionará, pois ele foi cortado da terra dos viventes, não pela, mas por causa da transgressão do meu povo. Quem é o meu povo? Quem está falando aqui são as nações. Eles, no plural, foram atingidos. Você pode fazer aqui uma discussão com o livro de Obadias. O livro de Obadias, ele tem uma construção bem séria e que leva a gente a entender que o contexto, veja, só ler um capítulo, vou deixar só aqui para vocês, que nesse dia, segundo o livro de Obadias aqui, as nações, os sábios de Torá, o que são os sábios de Torá? Todo aquele que está aprendendo, todo aquele que sabe agora. Por quê? Vai descrever aqui todos os castigos que o Esav ele manteve sobre Israel. Então, veja, está falando contra Edom, tá vendo? E vai ser saqueado, não é? E eles vão matar Israel até além do que se devia. Ele diz isso. Ele diz que eles vão, não é? E que eles foram muito mal, não é? Eles ficam nas passagens até para eliminar os seus fugitivos. Como você poderia até, né, trair aqueles que fugiram naquele dia de angústia. Assim como eles fizeram, também serão feito com eles. A conduta será recompensada, sim, contra todas as nações, aquelas que estão sendo, que falam ali, não é, em relação ao povo de Israel. O dia de Deus está próximo. A gente pode, às vezes, pensar, poxa, mas está demorando tudo. Não, a cada geração isso acontece. A cada geração, isso acontece. A pessoa morreu, ela é julgada. Mas no Monte Sião, o remanescente sobreviverá e será santo. A casa de Jacó desposará aqueles que a desapropriaram. A casa de Jacó será fogo, será Torá. Por isso que quando a gente lê lá a palavra Bereshit, reorganizamos, as letras ficam Brit, pacto de fogo. Veja, é esse pacto de fogo que vai arder. A casa de José arde. A casa de Esaú será palha. Por quê? Todos esses estudos errados irão ser queimados. Eles o queimarão e o devorarão, e não restará nenhum sobrevivente da casa de Esaú, pois Deus falou. Assim eles procederão do Negueve ao monte de Esaú, ou seja, a sabedoria de Esaú, a Cefelá, Filistia, eles possuirão o país de Efraim e o distrito de Samará, e Benjamim juntamente com Gileade. Aquela força exilada dos israelitas possuirá o que pertence aos fenícios até Serepta, enquanto a comunidade exilada de Jerusalém Sefarade
possuirá a cidade do Neguebe. Veja, aí aqui haverão muitos mochiins, libertadores, subirão aonde? Ao monte de Sião para julgar o monte de Sião, e o domínio será de Deus. Qual é o julgamento? A Torá. Eles terão a Torá na mão, e isso que já está nos nossos tempos acontecendo será proeminente, porque vocês mesmos, né, estão sendo preparados, mas de uma forma que tem que haver muita sabedoria, não é, para cercar e mostrar a coisa realmente um padrão alto de entendimento, e não pode ser de forma nenhuma, de qualquer maneira. E com isso a gente segue aqui, né, o segmento 4, Isaías 53, 9 ao 12. O texto hebraico com traduções judaicas e cristãs. As traduções em português e hebraico da próxima parte do quadro do servo Isaías 53, 9 e 12 serão apresentadas nessa tabela. A tradução identifica passagem com referências cruzadas no Novo Testamento. Vamos agora. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico a sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. O engano aqui não é se falou a verdade ou mentira naquele contexto que a gente entende, mas no contexto em relação à Torá. Por isso que vai haver aquela correção lá no Monte de Ezave. Agora, só aqui, se você ler bem o texto, já acaba com uma cena do Novo Testamento. Porque, olha, a sepultura dele será com os ímpios e com o rico na sua morte. O que acontece aqui? Ele teria que morrer com o rico na sua morte, e seria que ser sepultado entre os ímpios. Na cena do Novo Testamento acontece ao contrário. Ele morre entre dois ladrões, entre dois ímpios, e é enterrado com o rico. É difícil perceber isso, né? E agora? Tudo bem. Vamos ler então a tradução correta. E foi-lhe dada a sepultura com os ímpios e com o rico em sua morte, apesar de não ter feito violência e de não existir engano em sua boca. Lá houve violência, a questão lá do mercado, a questão de chamar os judeus de víboras, filhos de Satanás, e etc, etc, como a gente tem uma aula no nosso canal, mostrando que o Novo Testamento é um livro antijudaico. Se é anti-homens que estudam a Torá, seja lá em qual nível for, é realmente um ataque à Torá. Diz aqui a segunda parte, Isaías 53, 9, 53, 10. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, será a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui na tradução aqui judaica, e ao Senhor agradou feri-lo, fazendo-o adoecer. Se ele imputar a culpa à sua alma, terá descendência. Ou verá descendência. Ele prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prevalecerá pela sua mão. Continua aqui. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Isso aqui, tradução cristã, de Isaías 53, 11. Ele verá e ficará satisfeito com o trabalho da sua mão. Através do seu conhecimento, o meu servo vindicará o justo a muitos, e a sua iniquidade ele levará. Pelo que lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A parte cristã. Portanto, eu lhe darei parte com os grandes e com os poderosos, repartirá o despojo, pelo que expôs a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, e levou o pecado de muitos, pelas transgressões, os transgressores intercederá. Muito bem. Vamos seguir algumas partes aqui do Novo Testamento,
não é? Mateus 27, 57 ao 60. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu no fino e limpo lençol e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Isso é Pedro, 1 Pedro 2,22. Retirou-se. Aí, ponto final, 1 Pedro 2,22. O qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 10, 14 e 18. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e da minha sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar esta. E eles ouviram a minha voz e haverá o rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder de dar e poder para tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Romanos, pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça que todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Mateus 26, 38, 39 ao 42. No 38, então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, né, atos de idolatria, segundo o judaísmo, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. 42. E indo a segunda vez, dizendo: Pai meu, e este cálice não pode passar de mim, tem que eu beba, faça-se a tua vontade. Marcos 15, 28. E cumprindo as escrituras que diz, com os mais feitores foi contado. Porquanto vos digo que importa em que mim se cumpra aquilo que está escrito, e quanto os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá que ser cumprido. Lucas 22, 37. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Filipenses 2, 9 e 11. Por isso também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome, né, esse nome nem existia, se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, toda a língua confesse, né, que ele é o Messias, né? Muito bem. Análise de Isaías 53, 9 a 12. A fase de verificação do método científico recomeça com os testes de hipóteses sobre os 4 versos do segmento final do 4º cântico do servo, Isaías 53, 9 ao 12. A evidência da Bíblia hebraica e do registro histórico será novamente utilizado para verificar se Israel, como servo sofredor, se encaixa dentro do contexto. A importância de conhecer a identidade de quem fala nesses versos foi apontada no início da análise, na passagem da abertura de Isaías 52 e 13. O eu lírico era Deus, registrado por Isaías. Quando o capítulo 53 começa, ocorre uma mudança abrupta no eu lírico a partir de Isaías 53:1 até o 53:8. O profeta comunica as palavras das nações. Várias opiniões existem entre os comentaristas judeus sobre quem fala no início do segmento final de Isaías 53:9. Uma opinião sustenta que Isaías 53:9 é a continuação da confissão das nações, que no versículo anterior percebe que Israel sofreu por causa deles. Por isso o eu lírico no versículo 10, né? Por isso o eu lírico no versículo 10. Outra opinião diz que quem fala agora é o narrador, o próprio Isaías, que resume o impacto das iniquidades das nações que tiveram sobre Israel. Nesse versículo, ainda outros mantêm que é, na verdade, Deus que começa a responder às nações como uma descrição do que aconteceu a Israel, por causa dos seus pecados. Essa perspectiva, transmitindo a resposta de Deus,
continua até o fim do quarto cântico do servo. Observação. É importante notar que não importa qual opinião será seguida aqui, uma vez que qualquer escolha em particular não terá impacto sobre a interpretação geral que já vimos até agora de Isaías 53. Isaías 53, 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, porquanto não fez injustiça e nem houve engano em sua boca. Aqui, e foi-lhe dado uma sepultura com os ímpios, com o rico em sua morte, veja, né? Apesar de não ter feito violência, de não existir engano em sua boca. Vaitem et rachaim kevarur, veet ashir bemotaiv, el lo ramai assar, velo meramar, befive. Agora, a palavra chamada aqui, ó, atenção, essa aqui, sua morte, é na palavra motaiv. Existe uma divergência significativa entre as traduções judaicas e cristãs sobre o termo, descrito aqui, bemotaiv. A tradução judaica, não é, do termo, em suas mortes, indicam a pluralidade, enquanto a versão cristã, na sua morte, está no formato singular e parece ser projetado para sugerir uma mensagem cristológica. Para ajudar a determinar qual dessas duas interpretações é a correta, é necessário uma análise linguística do termo. O termo bemotaiv é uma expressão composta. A combinação de uma preposição e um substantivo conjugado. A preposição aqui be é usada em várias vezes na escritura, geralmente tendo um dos seguintes significados: no, com ou em. O substantivo motaiv é a conjugação da terceira pessoa do singular, gênero possessivo masculino do substantivo motim, o plural da raiz verbal de mavet, que é morto, e se traduz como suas mortes. Esse termo aparece apenas uma vez em toda a Bíblia hebraica, e apenas outro termo relacionado é encontrado na Bíblia hebraica no plural, em uma expressão composta, motei arim, como está aqui, ou motei arelim, em Ezequiel 28:10, onde o termo motei é a forma possessiva do plural, e motim, ou seja, mortes de. Essa frase não é traduzida corretamente por nenhuma das traduções da língua portuguesa, até agora analisadas. Outra palavra para morte no plural na Bíblia hebraica é mimotim, que também deriva do mesmo raiz do substantivo mavit. Este termo ocorre duas vezes, embora apenas na forma possessiva plural. Memotei, as mortes de, em Jeremias 6:4, na expressão memotei tareluim, mortes por doenças, Ezequiel 28. Na expressão halal, memotei ou memotei halal, não é? Que está ao contrário, mortes dos transpassados. Veja, na tabela 6, B1, mostrará o emprego do substantivo mavet. Vamos continuar aqui, ó. Então vamos lá. Aqui então nós temos Isaías 38:18, como está aqui mavet. Morte, na tradução cristã, morte. Nós temos aqui em 2 Crônicas 22:4, mote, morte do seu pai, morte do seu pai. Aqui nós temos motô, Juízes 13:7, dia da sua morte, na tradução cristã, até agora a mesma coisa, dia da sua morte. Bemotô, Provérbios 14:32, em sua morte. Aqui de novo, em sua morte.
motem, ou motim, né, indisponível aqui na Torá. Aqui na tradução correta seria Mavit, plural, né, de morte. Não disponível também na Bíblia cristã. Botei Ezequiel 28:10. Mortes de incircuncisos, veja também mortes, no plural, de incircuncisos. Bemotai, como está em Isaías 53:9, em suas mortes, na sua morte. Foi mudado aqui do plural, né, para o singular. Memotim, indisponível. Morte no plural, memot, não disponível. Memotei, Jeremias 16:4, eles morrerão mortes por doenças. Né? Morrerão, aqui na tradução cristã, mortes dolorosas. Ezequiel 28:8, morrerá das mortes de transpassados e morrerás da morte de transpassado. Mais uma vez, aqui usou um termo, né, no singular, e se seguiu como no plural. Vamos ver agora. As informações na tabela indicam que o termo hebraico para em sua morte, no singular, bemotor, claramente, né, claramente, como é. Os termos bimotave e bimotave são palavras hebraicas diferentes, sendo este último o termo que aparece no Isaías 53:9. Assim, a tradução de bemotave como em suas mortes é correta. Vamos ver aqui, olha, subir um pouquinho para a gente voltar, ó. Tá vendo? Bemotave, no plural, nas suas mortes ou em suas mortes. Vamos descer aqui então. Então essa tradução ela é correta. Uma interessante visão interpretativa é atribuída ao proeminente sábio do século XII, o Rabi Avraham Ibn Ezra. Em uma análise completa, considerava o termo Bemotaiv uma variante de Bamotaiv, ou Bamotave. Tá? Aqui não se engole esse Yud, então é Bamotaiv, que significa literalmente seus lugares altos. Ibn Ezra interpreta um lugar alto como um monte, utilizando-o como uma metáfora para túmulo. Mas o termo Bemotaiv aparece 3 vezes na Bíblia hebraica, em 2 Reis 18:22, Isaías 36:7 e 2 Crônicas 32:12. Todos em referência à remoção e destruição de sacrifícios de idolatria por Ezequiel. Não existem outros casos na Bíblia hebraica onde qualquer forma de Bamá, um lugar alto, é usado para descrever um túmulo ou uma sepultura, o que faz a interpretação de Ibn Ezra bastante incomum, embora alguns tradutores judeus e cristãos a adotem. Como ambos Lamor no plural e Bemotaiv, sendo termos plurais e observados como multiversos de Isaías 53:8 e Isaías 53:9, indiferentemente se refere à mesma entidade no singular, substantivo com sentido coletivo. E no plural, segue-se que o termo empregado não pode ser sobre um único indivíduo. Por isso, se deve entender como uma entidade composta, uma pluralidade que é inteiramente consistente com Israel. Os registros históricos demonstram que muitos judeus optaram por morrer como criminosos comuns em vez de renunciar à sua fé. E muitos deles foram brutalmente assassinados, não por causa de qualquer crime ou atos violentos que cometeram, mas por nenhuma outra razão senão para permitir que seus assassinos roubassem-lhe seus bens, não é? Seus lares. Estas palavras são refletidas nas fotos exibidas lá no Museu Nacional do Holocausto, em filmes como A Lista de Schindler, onde judeus são mostrados ajoelhados diante de um fosso, enquanto o nazista apontava suas armas para ele.
A maioria dos casos, judeus nem sequer impuseram qualquer resistência ao serem assassinados. A maioria morreu recitando o Shema Israel, e não como qualquer tipo de engano ao aceitar doutrinas e crenças e deuses que seus antepassados não conheceram. Aqui, Israel, como servo de Deus, se encaixa em Isaías 53:9? A resposta é sim. Isaías 53:10. A gente entendeu lá que foi trocado mais uma vez, né, o plural de mortes, né, por uma questão aqui de colocar-se no singular. É uma mentira. Isaías 53:10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, na tradução cristã, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade prolongar os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Tradução judaica. E o Senhor agradou feri-lo e adoecer. Se ele imputar culpa à sua alma, veja, já mudou. Quando a sua alma se puser por expiação, e agora quando ele imputar culpa à sua alma, terá descendência, ou verá sua descendência. Ele prolongará os seus dias, né? E a vontade do Senhor prevalecerá pela sua mão. Muito bem. Vamos continuar aqui. Vaiehu, Hafetzi Dareo, Raheli, In, Shein, Assar, Nefeshor. Irá, Zerá, Ireha, Yamin. Vehefzi, Adonai, Baidô e Tsalar. A parte aqui que está sendo chamada aqui a atenção é essa em amarelo. In, Tashim, Asher, Nefeshor, Verhará, Zerá, Yarir e Yamin. Veja, discrepâncias significativas existem entre a versão judaica e a versão cristã. É interessante, na análise desse versículo, notar que a parte do versículo que segue a declaração inicial sobre Deus punindo Israel é constituído com uma instrução condicional. Ou seja, se A, então B. Em outras palavras, se a construção de A for satisfeita, então o resultado B incorrerá. Veja, se ele imputar a culpa à sua alma, ele terá, não é? Quando a sua alma se puser em expiação, não tem nada a ver com o texto original. Então, se o que ele está falando aqui, se ele colocar, não é? Imputar a culpa à sua alma, ele terá descendência. E ele, então, prolongará os seus dias. Se ele não reconhecer isso, não terá. Aqui é diferente, né? Vamos lá. As respectivas traduções da frase em hebraico, in, tashim, acham, nefeshor, não é? Que é a declaração da condição A, são fontes da primeira discrepância da tradução judaica. Tem aqui, se ele imputar a culpa à sua alma, ou seja, arrependimento, buscar atrás, etc. Enquanto que a tradução cristã tem, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. A versão cristã lança a tradução da frase de modo a continuar com as suas mensagens de uma expiação vicária pelo servo. Um conceito contrário ao que a Bíblia ensina. O problema decorre do fato de que o termo hebraico Hashem é traduzido na versão cristã como expiação pelo pecado. No entanto, quando o termo Hashem é usado na Bíblia hebraica, ele serve em duas aplicações distintas. Hashem é utilizado para referir-se a uma oferta pela culpa, e não uma oferta pelo pecado, trazido pelo pecador para a expiação de qualquer pecados cometidos, intencionalmente. Por exemplo, no livro de Levíticos 5:15, Números 6:2 e 2. Hashem é usado para referir a um pecado ou a um crime cometido intencionalmente. Por exemplo, Jeremias 51:5, Provérbios 14:9.
No contexto da frase em hebraico, sem violar o ensinamento da Bíblia hebraica, é impossível alguém trazer a si mesmo como oferta pela culpa. A oferta é para tirar a culpa. Ninguém pode trazer a si mesmo pela culpa, não é? A estrutura de um verso sobre a forma de uma declaração condicional, como é o caso de Isaías 53:10, não é estranha na Bíblia hebraica, como ilustrado pelos seguintes exemplos. Cores foram utilizadas para enfatizar sua estrutura. Gênesis, Obedecite 18:26. E Hashem disse: se eu encontrar 50 homens justos em Sodoma dentro da cidade, então pouparei por amor deles. Então veja. Jeremias, se aquelas nações contra a qual tenho falado se converter da sua maldade, então também eu me absterei de fazer o mal que pensava fazer-lhes. Ou seja, a construção da parte E, C e então. Continuando aqui. Claramente, o contexto de Isaías 53:10 é que existe uma recompensa sendo prometida a Israel se o povo admitir a sua culpa e se arrepender. Que sentido faria uma recompensa ao servo? Ele mesmo teria de submeter-se ao sacrifício? Que recompensa é essa? Esta recompensa é simbolizada pelo resultado B, está descrito na parte regente do verso. Duas diferenças adicionais entre os pontos de vista cristãos e judeus têm relação às respectivas interpretações sobre a recompensa para o servo. O primeiro componente da recompensa do servo é que ele trará descendência, ou verá descendência. Ele prolongará os seus dias. Segundo a interpretação judaica, ele verá sua posteridade, prolongará os dias, ou seja, ele viverá mais, não é? De acordo com a versão cristã, na superfície das duas versões parecem ser semelhantes. A grande diferença entre eles deriva da maneira como a palavra zerá, semente, é traduzida. De acordo com a perspectiva cristã, a semente do servo se refere a seus filhos metafóricos, ou seja, a seus filhos espirituais, seguidores. De acordo com o entendimento judaico, semente, tal como é utilizado na Bíblia hebraica, refere-se exclusivamente aos filhos biológicos do servo, ou seja, seus descendentes físicos, sua descendência. Claramente, os dois pontos de vista não podem ser ambos válidos. A palavra zera é mais um exemplo de um substantivo com sentido plural. Isso é um substantivo que pode ser usado tanto no contexto singular quanto no plural. O substantivo zera é usado na Bíblia hebraica 230 vezes. 229 vezes, né, em hebraico e uma em aramaico. Em várias aplicações diferentes, como vamos ver aqui na tabela 6b2. Veja, a palavra zera, aqui, Isaías 55:10. Existem 20 vezes essa palavra. Em Gênesis 8:22, Levíticos 26:5, não é? Duas vezes. Né? E aqui em Isaías não aparece nenhuma vez essa palavra zera. Filhos e descendentes, né? E aí a gente vai ter aqui, ó, aqui também como área, né? A época de semeadura, parte do fruto, a nova planta vai crescer, área de cultivos de grãos, Isaías 23:3, 30, 23. 11 vezes, né, Isaías. Aqui só na época da semeadura que não vai ter. Filhos descendentes biológicos, 182 vezes. Isaías, em várias partes. Aqui também em 53:10 vai ser a mesma coisa. Sêmen, essa palavra zera para sêmen, 8 vezes em Levíticos. Né? Aqui então, não é, a gente vê a quantidade, não é, de que estão acontecendo as coisas aqui. A maneira pela qual o substantivo zera é aplicado na Bíblia hebraica é que, quando usado em referência à descendência genérica, o termo é implicitamente plural, e quando ela diz respeito a uma descendência expressamente identificada, é implicitamente singular. Além disso, isso pode ser facilmente demonstrado que, quando zera é usado em referência a filhos, o termo
se refere exclusivamente a descendentes biológicos. Em Isaías 53:10, no entanto, o termo zera não é uma ocorrência única, é parte de uma expressão idiomática que envolve um verbo em conjunto com o substantivo. Ou seja, a expressão hebraica zera, ire, zera, literalmente ele verá, descendência. A versão cristã vai colocar o termo sua antes da palavra posteridade. Isso não é coerente com o texto hebraico, uma vez que o termo hebraico para sua semente posterior seria ziraor, que não aparece nesse versículo. Na palavra hebraica, expressões idiomáticas, em que um verbo é combinado com um substantivo com um sentido plural, zera, independentemente da sua aplicação. A referência é sempre a descendência, semente física, como demonstram os seguidores da Bíblia hebraica. Veja, Gênesis, não é? Do 11 ao 12. Seria Zera, que se dê semente, não no ato da criação. Gênesis 32:34. Unarie me avinu zare, ou zará. Às vezes está pequenininho que eu não consigo enxergar o ponto maçorete. Que deixe nos trazer a vida, a descendência ao nosso Pai. Gênesis 38:8. Verraquem zerá. E tu estabeleça a descendência. Isaías 30:23. Zerear, Asher, te tizerá. Sua semente que irás semear. Amós 9:13. Bemosher, Razerá, ou razará, aquele que carrega a semente para semear. A expressão idiomática ire, zerá, em Isaías 53:10, é semelhante a este exemplo. Refere-se a alguém que será capaz de procriar e ver seus descendentes. Embora essa expressão idiomática especialmente apareça apenas uma vez na Bíblia hebraica, uma expressão similar, não é? Banim, ou vaninha, que é um beit, não beit, né? Tá sem um pontinho. Ele viu filhos. É usado em várias ocasiões, em diferentes formas. Veja exemplos abaixo. E demonstra claramente que ver semente ou filho refere-se a ter e ver descendentes biológicos em vida. Na passagem seguinte, o leitor é informado de que José viu seus próprios descendentes de várias gerações. Lembre-se, Efraim e Menaxê foram os filhos de José. Veja, e José viu os filhos de Efraim na terceira geração, também os filhos de Marri, filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Isso é o Bereshit 50:23. A ideia é que todo que estudem a Torá, não é? Se não forem homens como Ari, que completaram a sua missão rápido e voltaram, eles vivam vendo as suas descendências, não é? Muito bem. O próximo caso fala dos justos e suas famílias que experimentaram a felicidade em ver seus descendentes. Gênesis 128:6. E tu verás os filhos, a paz esteja em Israel. Na passagem seguinte, Jó, o gentio, que experimentou a felicidade, descrita no exemplo anterior. Jó 42:16. Jó viveu depois disso 140 anos e viu seus filhos e aos filhos dos seus filhos 4 gerações. As expressões idiomáticas ver semente, ver filhos ou ver descendentes, como usado na Bíblia hebraica, simplesmente descrevem a experiência de ver a própria família propagar por uma ou mais gerações. Outro fato importante é que zera também é o termo hebraico para sêmen, esperma, que apoia a noção de que o termo zera, nesse versículo, refere-se exclusivamente à descendência, aos descendentes físicos e nunca aos filhos metafóricos espirituais. Nesse caso aqui, não. Por outro lado, o termo hebraico banim, ou banim bem, não é filhos, que no plural, ou um filho, como bem, comumente usado quando se refere a filhos legítimos. Também é usado no sentido figurado da passagem.
Seguinte, Davi pede ao rico, porém egoísta Nabal, que não é o seu pai, por comida, fazendo o uso da palavra bem. Veja, 1 Samuel 25:8. Pergunta ao teu jovem, e eles te dirão, e possam estes encontrar o favor diante dos seus olhos, porque viemos em dias festivos. Dá agora a tua mão encontrar os teus servos e o teu filho Davi. No próximo exemplo usado, o termo bem, o rei Acaz pede aos reis da Síria, que obviamente não é seu pai, ajuda contra os dois exércitos em guerra, sitiando Jerusalém. Segunda Reis 16:7. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pilese, o rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e salva-me das mãos do rei de Aram e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. A mesma regra aplica-se também ao termo hebraico benot, ou bet, benot ou bat, né, perdão, filha ou uma filha. Na seguinte passagem, o termo usado aqui para mulheres é benot. Muitas mulheres têm grande valor e és as mais excelentes. Provérbios 31:29. No exemplo a seguir, temos usado para filhas que é Benoite. Cântico dos Cânticos. Minha pomba, minha perfeita, é única. Ela é única de sua mãe, a mais pura daquela que deu à luz. Filhas. Veja, e viram e prestaram a ela homenagens. Rainha e concubinas louvaram. A palavra que está sendo usada aqui, não é? É Benoite, essa palavra. Que vai estar lá no texto. Nitidamente, a compreensão judaica do termo zirá, em Isaías 53:10, é correto, pois quando usado em relação às pessoas, refere-se a pessoas que são descendentes naturais dos seus ancestrais. O segundo componente de recompensa do servo, ainda que traduzido essencialmente da mesma maneira por tradutores judeus e cristãos, ele prolongará os seus dias. É entendido de forma diferente por judeus e cristãos. Cristãos, em geral, veem esta frase como sendo sinônimo de vida eterna, enquanto que os judeus veem como uma vida mortal longa. Mais uma vez, essas interpretações não podem ser ambas válidas. A expressão hebraica traduzida, não é, com ele prolongará os seus dias, é Iariha Yamin, como a gente viu. Essa expressão, em diversas conjugações, em diversas variações, é relativamente comum na Bíblia hebraica. Nesse caso, o contexto deixa claro que a frase refere-se ao prolongamento da vida de uma pessoa na Terra e não à vida eterna. De forma idêntica à expressão em Isaías 53:10, Iá, né? Rihe e Amin é usado na Bíblia hebraica em 3 ocasiões adicionais. Devarim 17:30. Para o teu coração não fique altivo sobre os seus irmãos, então se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias. Iá, Rehi-Amim, em seu reino, e ele e seus filhos por meio de Israel. Provérbios 28:16. O governante que falta entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. Mais uma vez, Iá, Ir e Amim. Eclesiastes 8:13. Mas não estará bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Vai ler e a mim, que são como sombras, porque ele não teme a Deus. Estes exemplos demonstram que Iarir e a mim refere-se ao prolongamento da vida de alguém mortal na Terra. A noção de vida eterna aparece mais uma vez na Bíblia hebraica como uma expressão Hai Olam, ou Hayer Olam, que literalmente se traduz como vida e eternidade, ou seja, vida eterna. Isso vai ser no Daniel 12:22 que vai ter essa frase. São duas questões totalmente diferentes. Finalmente, duas interpretações do terceiro componente de recompensa do servo mostram uma pequena diferença, mas não é uma divergência significativa no contexto da visão, na versão judaica. A vontade do Senhor prevalecerá pela sua mão.
Versão cristã tem: "E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão". Esta frase representa o proverbial, né? Ou seja, a cereja no topo do bolo. Israel será bem-sucedido na realização da sua missão. Relacionando com esse verso a hipótese de Israel como servo, Deus continuará sua resposta às nações e afirma que alguns dos sofrimentos de Israel eram de fato a punição para os pecados das nações. No entanto, quando Israel começar a reconhecer sua iniquidade, não é? Ou seja, como disse, quando ele reconhecer sua iniquidade, arrependendo-se, os judeus serão redimidos. A recompensa, mais uma vez, aumentando o número, uma vida longa e bem-sucedida de luz para as nações. Ou seja, quando a humanidade, ou seja, é bom botar isso aqui mais dentro de uma linguagem cabalista, quando as pessoas que são diretas a Deus saírem do nível de recepção, entrarem no nível de doação, não é? Toda a terra vai ser redimida. Essa é a verdade aqui, não é? Enfim. Pergunta: Israel aqui, como servo de Deus, será encaixado em Isaías 53:10? Resposta: sim.